Muito boa noite a todos, bem-vindos ao lançamento do livro do Padre Tomás Castelo Branco, intitulado Primados da Graça de Deus em São Tomás de Aquino, uma leitura documentária da Carta aos Romanos. Começo por cumprimentar os meus colegas de mesa, o professor Jacinto Farias, que nos tem acompanhado ao longo de vários lançamentos e várias publicações recomendações de publicações de trabalhos que tem vindo a orientar. Ao Padre Duarte Cunha, um agradecimento também muito especial por nos acolher na sua paróquia, que é um prazer estar aqui hoje. E ao Padre Tomás Castelo Branco, que hoje tem um foco especial pela edição deste livro, e felicito também por este momento de lançamento do seu livro. Para a Universidade Católica Editora é um enorme prazer poder materializar em livro aquilo que tem vindo a ser a investigação que a Universidade Católica faz através da Faculdade de Teologia. De facto, são investigações com muito rigor e de elevada qualidade, e poder dar visibilidade dessa investigação para esta via, de facto, é para nós um enorme prazer. Queria também referir que, para ir ao encontro dos mais jovens, para cativar os mais jovens, também fizemos a edição em e-book, em formato digital, para que com isso possa atrair mais a leitura nas novas tecnologias e, portanto, essa também tem vindo a ser uma aposta da Universidade Católica Editora. A sessão vai decorrer com a apresentação do livro pelo Padre Duarte Cunha, depois seguem-se primeiro com as palavras do professor Isidro Lamelas, a apresentação do Padre Duarte Cunha, e depois finalizaremos. Peço desculpa. Peço desculpa. São muitos novos. Estamos a fazer muitos lançamentos juntos e depois acabamos por peço desculpa. E depois finalizamos a edição, o lançamento, com as palavras do autor. Muito obrigada a todos pela vossa presença. Queria também referir que este evento vai estar a ser gravado em direto no Facebook da editora e, portanto, congratulo também todos aqueles que nos acompanham e cumprimento todos os que nos acompanham através do Facebook. Muito obrigada. Não tenho muito a dizer, a não ser fazer o elogio do autor. A troca de nomes não me desagrada muito, porque também o Dr. Isidro Lamelas sou meu aluno. Portanto, a glória do professor são os seus alunos. Nós vivemos por causa dos alunos. E a glória maior do professor universitário, que tem sido o meu caso, tem sido, porque já estou jubilado, orientar teses. Deu-me enorme prazer intelectual, académico, orientar teses, ver como os estudantes de uma ideia, de uma intuição inicial, acompanhá-los no desenvolvimento deste desabrochar, desta semente, que gera uma inquietação no estudante e que vai depois realizando-se progressivamente até chegar à sua maturidade. Na minha carreira académica, de facto, o ponto forte foi orientar teses de licenciatura na altura, depois mestrado, depois doutoramentos. E para mim foi uma experiência verdadeiramente gratificante acompanhar. Nunca recusei estudante algum que se tivesse aproximado de mim e dito que eu gostava de desenvolver este tema, mesmo quando eu não era especialista como desta. Eu sou neste ponto um pouco raineriano, quando ele dizia que ele era diletante da teologia, ele gostava de fazer a teologia, quando não era um especialista, embora naturalmente a sua obra tenha sido reconhecida universalmente. E eu fazia minhas as palavras dele. Eu sou um diletante da teologia, nunca me considerei especialista em parte nenhuma, em alguma área
específica, embora, naturalmente, tenha trabalhado algumas áreas. Mas é que o estudante, quando vinha ter comigo e achava que era um projeto que ia ser interessante, eu acompanhava, mesmo que não fosse um tema que eu tivesse trabalhado muito nisso. Vamos avançar, vamos trabalhar juntos, vamos investigar. A minha preocupação será acompanhá-lo neste itinerário, procurando que os passos que vai dar sejam seguros, do ponto de vista metodológico, e que não ponham em causa a finalidade que procura. Assim foi no passado, longínquo, assim foi no passado recente. No passado recente aconteceu que alguns estudantes se interessaram por São Tomás de Aquino, mas eu não sou especialista em São Tomás de Aquino. Mas interessavam por São Tomás de Aquino, diziam você nas suas aulas está de São Tomás de Aquino e, em comparação com os outros colegas, parece que São Tomás de Aquino é um grande mestre desconhecido. Você falava de São Tomás de Aquino, aliás, quando estive na Faculdade de Letras a estudar Filosofia, o professor Sequeira Gonçalves, quando me descobriu, disse: você é tomista. Tomista, eu? Mas ele tinha a ideia que eu era tomista, isto é, que lidava com São Tomás de Aquino. Mas ele lidava com São Tomás de Aquino naquilo que é a preparação dos temas. Mas olha, os estudantes vieram pedir para tratar São Tomás de Aquino. Vamos embora, vamos trabalhar juntos, vamos pesquisar, vamos aventurar-nos nesta pesquisa, descobrir este grande mestre. E acontece que estes meus alunos que estudaram São Tomás de Aquino sabem muito mais de São Tomás de Aquino do que eu, mas aqui é uma alegria muito grande de ver que o estudante supera o mestre. Mas aqui o primeiro, o padre Ricardo Figueiredo, que agora é doutorado, começou logo nos tempos de estudante a fazer tudo de São Tomás de Aquino. Os seus pequenos trabalhos de São Tomás de Aquino. E a tese de licenciatura de São Tomás de Aquino. A tese de mestrado de São Tomás de Aquino. O pós-doutoramento, já não foi São Tomás de Aquino. O doutoramento também já não foi. Mas aquilo agora, quando tenho alguma dúvida, vão perguntar ao padre Ricardo Figueiredo, ele sabe muito mais de São Tomás de Aquino. O padre caríssimo aqui, Tomás Castelo Branco, veio ter comigo e disse: eu gostava de estudar São Tomás de Aquino. Vamos embora, rapaz. Não. Já houve outros que começaram, vamos começar. O que é que gostaria de estudar São Tomás de Aquino? Eu gostava de estudar a graça em São Tomás de Aquino, mas o comentário é Carta aos Romanos. É corajoso este rapaz, não é? Vamos embora para a Carta aos Romanos. E eu acompanhei o Tomás, como acompanhei os outros, e por isso é muito gratificante verificar que ele lidou com um texto latino, embora talvez tenha estudado as versões inglesas, não foi, Tomás? Mas um texto complexo que, na história da teologia, foi um grande texto que está na origem da divisão entre os Lutero, a Carta aos Romanos, não é? Portanto, a Carta aos Romanos é um texto complexíssimo e o Tomás disse: eu quero estudar a graça em São Tomás de Aquino, no comentário, como é que ele faz, como é que ele trata o tema na Carta aos Romanos. Vamos embora atrás. E assim foi, progressivamente. E o Tomás, com muita persistência, com muita teimosia, e eu acho que isto é o segredo de um académico, é ser teimoso, ser persistente, não desistir, não é? Não desistir, e iria por fases aproximativas. Chegava ao pé de mim e dizia assim: professor, eu estive a pensar se não seria possível virar o tema nesta outra direção. Vai, rapaz. E assim sucessivamente, ele foi trabalhando, eu fui acompanhando. Houve uma altura, como sempre acontece com os estudantes, que eu próprio hesitei: será capaz de levar a parte até ao fim? Sobretudo quando se tratava, como é sempre neste caso de uma tese desta natureza, fazer uma espécie de síntese sistemática, porque a Carta aos Romanos não é sistemática, é analítica, é expositiva, e tentar descobrir, como ele faz no fim, mas isso o padre da Alcunha naturalmente comentará, fazer a síntese sistemática de o que é que nós podemos dizer que São Tomás de Aquino pensa que é a graça.
a graça santificante, a graça elevante, como a essência do cristianismo. O cristianismo na sua essência, é graça, não é? É a elevação da alma para Deus, no fundo que obedece àquele princípio fundamental e a finalidade última para a qual nós somos criados, não é? O ser humano, diz São Tomás, é o único em que a sua finalidade é superior à sua natureza. Portanto, há alguma coisa que o homem por si só não consegue alcançar. A felicidade que os filósofos falavam, que era no caso Aristóteles, era dependente de Aristóteles. Aristóteles dizia que o homem deseja por natureza ser feliz, atingir a felicidade, e a felicidade acontece pela virtude, e a virtude é a excelência, levar até ao máximo possível as capacidades naturais que o homem tem, mas isso no fundo é a amizade. E então fazer a diferença entre aquilo que é a amizade em termos aristotélicos, que é querer bem ao outro, aquilo que é lei, não para aquilo que eu possa dar, uma definição realmente da amizade em Aristóteles que é impressionante na época de Nicômaco, e São Tomás agarra isso do ponto de vista filosófico e transplanta, ultrapassa, porque o ser humano é o único em que a finalidade última para a qual ele é chamado ultrapassa as suas reais possibilidades, não se confunde com a felicidade, é a visão beatífica. E então, dentro deste quadro hermético de São Tomás de Aquino, o Tomás foi capaz de desenvolver corajosamente, persistentemente, brilhantemente, é isso, o padre, que é outro especialista, São Tomás de Aquino, o padre seria, lá de Cunha, seria muito mais, mas a com certeza que o consultou e os outros especialistas, de tal modo que o Tomás foi capaz de enfrentar um tema nobre, grandioso, num autor genial, com mestria, e por isso está de parabéns, e é para mim é uma honra estar aqui, mas como eu dizia, quando ele me convidou, tinha muito gosto que eu estivesse aqui, mas só vou fazer elogio do autor, e dizer aquela frase acho que é de Zacarias, não, é Zacarias, Simeão, quando viu o menino, agora posso partir, não é? Que olha, estou descansado, posso partir, não me permites, posso partir, porque deixei atrás de mim estudantes altamente qualificados que poderão continuar esta obra ainda melhor do que eu. E eu posso ir tranquilo para a minha... Só vou dar aulas mais um ano, pronto, no próximo ano termino. Espero que os estudantes estejam latentes. Ainda tenho 2 estudantes que ainda não terminaram, um doutoramento e outro mestrado. Assim, no próximo ano eu fecho a porta, vou-me dedicar a outras coisas, mas fico tranquilo porque uma pleia de estudantes estão altamente preparados para servir a Igreja, naquilo que for pedido pelos nossos bispos, autoridades eclesiásticas, eventualmente na universidade e na sociedade. Neste caso concreto, de São Tomás de Aquino, que é um autor que é estudado pelos filósofos e pelos teólogos. O padre Tomás tem os instrumentos para fazer a síntese entre a cultura contemporânea, se é de cultura se pode falar, a cultura contemporânea e o Evangelho, porque esse é o gênio da própria teologia, fazer a síntese, aquilo onde a filosofia não pode chegar, a teologia eleva, e o padre Tomás tem as capacidades científicas, os instrumentos científicos para poder fazer esta síntese entre a filosofia, a teologia, a cultura e a própria pensamento cristão. Por isso, muitos parabéns ao Tomás, sinto muita alegria, quase uma alegria paterna, digamos assim, não é? Porque um estudante que apresenta esta obra da nossa orientação, entre aspas, porque ele fez a sua própria caminhada, é como um filho que
damos ao mundo do saber. Uns parabéns ao Tomás, a todos aqueles que o apoiaram, e bem-aja, eu espero já não posso acompanhar, porque as instituições não permitem, eu gostaria de convidar para Carolina dar peças, mas já não podia acompanhar, mas terei muito gosto em ser informado de outras espécies, de outras obras que Tomás publicar. Bem-aja. Tá? Bom, agora toca-me a mim, cabe-me falar aqui ao lado do meu também professor, já foi meu professor, Padre Jacinto, já há muitos anos, há quase 30 anos, talvez há 30 anos, e sempre muito amigo também ficamos. Começo por pedir desculpa, eu já pedi ao Tomás e a todos, na minha programação de vida, tinha pensado organizar e preparar aquilo que queria dizer e ler o livro com atenção. Este fim de semana aconteceu o que o nosso Deus chamou na sexta-feira o Padre João, que se abre, e portanto toda a minha vida foi um bocadinho transtornada neste sentido. E portanto o que vou dizer aqui fica com vontade de ser mais explicadinho daqui a uns tempos, quando eu acabar de ler com mais atenção o livro. Consegui ler-o, mas não da maneira séria que eu gostaria. Por outro lado, também a coincidência de estar a estudar a graça, que no fundo também aponta para a glória, a plenitude da graça que é na glória de Deus, neste tempo em que o Padre João foi chamado para a casa do Pai, como dizemos, e sobretudo o estilo de sacerdócio que o Padre João Seabra exerceu, e que era sempre do primado da graça, nos sacramentos e na confiança na graça de Deus, julgo que também podem ser um bom motivo para estar aqui. Peço por dizer que o livro do Padre Tomás é muito giro, dá gosto, porque tem dinâmica. Há uma dinâmica dentro do livro, no primeiro capítulo, que é mais de o que é que se fazia antes de São Tomás, e depois, quando se chega ao tempo de São Tomás, na teologia. Depois, o segundo capítulo, que é uma abordagem mais aprofundada da obra em questão, o documentário de São Tomás à carta aos Romanos. E depois arrisca, no terceiro capítulo, como dizia o Padre Jacinto, arrisca uma síntese, confrontando depois o que leu com dois teólogos do século XX, que complexos e também eles muito exigentes, não é? Por isso, a obra é dinâmica e é muito gira, e não acho que seja, quer dizer, acho que tem a erudição académica necessária, mas uma escrita atrativa, e portanto não acho que seja impossível a quem não é académico ler, não? Portanto, convido-os a arriscar. É um livro para estudar, não é um livro que não se lê na casa de banho, desculpem a expressão, não, tem que se ler da escrivaninha, tem que se ler com atenção, mas estuda-se e é fácil de entrar nestes temas. São Tomás, apesar de complexo, é muito simples, mas é preciso entrar naquela floresta para se perceber como é que nos orientamos lá dentro. Não é? O Padre Tomás escreve por isso de uma maneira gira, mas também atual, quer dizer, a maneira, a linguagem, o ritmo, a escrita não é medieval, não é um faz-conta de antigo, é uma escrita atual, portanto, é uma maneira como hoje em dia nós lemos e escrevemos, mas ao mesmo tempo muito fiel àqueles que são os seus fundamentos, as suas bases. É um bocado, posso ser, sem, espero que não me vai dizer essa, mas é um teólogo, que é isso que um teólogo é, que no fundo é lê as fontes, é fiel às fontes, mas comunica para os tempos que está a escrever, não vive nem no passado nem no futuro, vive no presente, e fala de Deus com o ensinamento que aprendeu, mas com a experiência que tem desse encontro com Deus, e isso é muito patente também no livro, em que nós vemos não só um conhecimento das frases, das palavras e dos conceitos,
mas também há ali uma percepção da experiência do que é que se está a falar. Não está a falar de um desconhecido abstrato, mas está a falar de uma experiência viva. Se nós vemos um não crente a falar de Deus, até pode dizer coisas interessantes, mas não percebeu o conceito. Não é? Se eu escrever uma coisa sobre o budismo, posso até dizer algumas coisas válidas, mas não percebi do que é que eles estão a falar. Assim como, e pelo contrário, é mais verdade ainda. E vemos que o Padre Tomás fala da graça com o conhecimento da graça. Depois também dizer, como nota ainda prévia, esse livro é muito interessante porque é, no fundo, um estudo de um comentário a uma carta de São Paulo. Portanto, é um comentário ao comentário de uma carta. E se a gente quiser ir mais longe, a carta de São Paulo é um comentário ao Evangelho. Portanto, porque, de certo modo, é tentar perceber o que é o Evangelho, o que é para os romanos que estavam a ler e para nós todos que continuamos a ler esta carta. Não é? Nós vemos neste comentário, portanto, não só a genialidade do Padre Tomás, que torna São Tomás acessível, depois vemos também a genialidade de São Tomás, que explica, como ninguém, estas questões da teologia, e que se percebe bem no conteúdo a genialidade de São Tomás, e também que, por sua vez, está a comentar a genialidade de São Paulo, que faz a experiência da conversão e do Espírito Santo e da graça, e como isso se tornou transformador da sua vida. Portanto, estão aqui três gênios, podemos dizer assim: São Paulo, São Tomás e Padre Tomás. Padre Tomás ainda é aprendiz de gênio, mas já lá tem toda as nós. Depois também dizer que isto é um tema, o tema da graça, do primado da graça, nós já falamos, o tema da graça é um tema importante e decisivo, mas assim já disse de certa maneira. A graça de Deus é fundamental para se perceber o que é o cristianismo, porque não se é cristão só por uma lei, como dirá depois o Padre Tomás no seu livro, por uma lei antiga, como os judeus, que sabem quem tem que fazer ou que não tem que fazer, mesmo que essa lei tenha sido revelada por Deus. Mas há qualquer coisa de transformador na vida do homem que o Espírito Santo opera, que torna outra coisa, outro ser. Há um homem novo, há um Filho de Deus, como explica São Tomás. Portanto, esta importância de falar da graça é essencial nos tempos, todos os tempos, para se perceber o que é o cristianismo. Os tempos atuais, em que de certo modo houve um renascimento, há uns anos para cá, do pelagianismo, que era uma heresia, mas também aqui me foca, uma heresia do século III, IV, V, VI, depois foi verificando, em que no fundo se dizia que para ser bom cristão basta seguir o bom exemplo de Jesus. E que, portanto, a graça de Deus não era mais do que o testemunho de Jesus, o exemplo, e que nós, com as nossas forças, éramos capazes de realizar isso. O pecado original, que é esta ferida fundamental do coração do homem, esta incapacidade do homem de conhecer a verdade e a capacidade da vontade do homem de aderir à verdade totalmente, parecia simplesmente uma questão de boa vontade. E nós quantas vezes ouvimos hoje em dia dizer, se tu quiseres, consegues. E quantas vezes depois vemos na nossa vida, eu queria tanto e não consigo. De repente nós percebemos que há aqui uma desproporção que nota-se bem a importância de então perceber o que é esta coisa da graça, sem a qual eu não consigo realizar a minha humanidade, mas que não nasce de mim, mas que me é dada, por isso é que é graça, e que não é simplesmente uma coisa, como depois o texto, o livro também nos ajuda a perceber, que São Tomás também nos explica, no fundo é o próprio Espírito Santo que vem habitar em nós. Também dizer, o livro, todo o primeiro capítulo é muito interessante porque aborda um bocadinho, já no segundo milénio, mas um pouco da história da exegese. A exegese é o estudo da Bíblia. Como é que se liam os comentários bíblicos, não é? E ao estudar isso, o Padre Tomás vem três fases, mas percebe-se a história da teologia toda, quer dizer, são ali 200 anos de muito interesse, como é que a teologia
era feita naqueles tempos. E temos aqui, eu tenho aqui as notas completamente soltas e perdidas, mas andam para aqui algumas folhas que já ficaram esquecidas lá em casa. Uma folhinha que ficou lá em casa, sem nada disto. No fundo temos uma teologia, uma exegese monástica. A Igreja entra no segundo milénio em crise grave, meio perdidos. Há uma reforma em Cluny, nos mosteiros de Cluny, que dá uma esperança de uma certa seriedade na experiência da fé, e dali, e depois em paralelo com aquilo que se passa em Cluny, vão surgindo ermitérios e mosteiros, e portanto há uma novidade, de repente, na reflexão teológica que é feita nos mosteiros. Mas mesmo os papas e os bispos, e muitos abates daquela altura, mesmo os bons, mesmo os santos, sabiam pouco da teologia, porque estavam muito preocupados nas disputas com os reis e com os duques e com as propriedades e com as coisas, com os benefícios, e então, de repente, vão começar a aparecer uns homens santos no século XI, e uns homens não tão santos, mas muito profundos também teologicamente, porque a santidade é uma coisa mais complexa, que vão ajudar a retomar o essencial do cristianismo. E temos aqui o primeiro capítulo que fala da exegese monástica, que é feita nos mosteiros. E como diz o Padre Tomás, o estudo da Bíblia era finalizado ao crescimento espiritual. Então, lia-se a Bíblia para se crescer espiritualmente. Não é só para conhecer coisas, mas para se fazer a experiência do encontro com Deus e, portanto, haver um crescimento espiritual. De facto, temos ali vários autores. O Padre Tomás explora sobretudo o Guilherme de Saint-Thierry, mas é também o tempo no São Bernardo, se quiser. O Padre Tomás escolhe autores nestes períodos que eu vou agora dizer, que fizeram um comentário à carta de São Paulo aos Romanos. Não é os autores todos, mas é aqueles que trataram do mesmo tema. E, portanto, é muito interessante perceber como é que estas coisas foram crescendo ao longo dos tempos e foram-se aprofundando. Depois há o século XII e XIII, são séculos de grande, sobretudo no norte da Europa, no centro da Europa, de grande crescimento urbano, e por isso também as escolas, começa a haver escolas nas cidades, que já não são só dos mosteiros e das pessoas que se dedicam à oração, mas também têm alunos leigos, ou padres seculares, como somos nós, padres seculares. Padres assim que é padre religioso, nós não é que não se chamam religiosos, mas somos seculares, quer dizer, padres disso bem. E é nessa altura também que aparece uma outra forma de ler a Bíblia e de fazer a teologia. E aqui o Padre Tomás pega em dois autores que são assim de chameira, o Pedro Abelardo, que ainda é assim uma chameira entre o monástico e a escola, e o Pedro Lombardo. Eu teria sido ainda mais feroz contra o Pedro Abelardo, porque acho que o Pedro Abelardo é um Padre Tomás, eu sou muito educado e acreditava, e portanto tenta valorizar tudo o que há de bom, e isso é uma coisa, é uma virtude, não é? Mas é uma certa introdução de um certo racionalismo dialético, como diz o Padre Abelardo. Mas portanto há aqui vários autores, e é muito interessante percebermos isso. Depois chegamos ao século XIII e começam, já no século XII, mas começam a aparecer as universidades, não é? E é interessante perceber que isso também implica uma mudança na forma de fazer a teologia e de ler a Bíblia. Portanto, o comentário de São Tomás à carta de São Paulo aos Romanos entra já na teologia universitária, se quisermos. Recordamos que São Tomás ensinou, sobretudo na Universidade de Paris, também um bocadinho em Nápoles e também em
Roma, enfim, fez uma escola, mas quer dizer, a universidade naquele tempo era de Paris. A primeira universidade a aparecer na Europa foi em Bolonha, em 1088, mas depois em 1150 aparece em Paris, e é nessa altura que também que São Tomás depois começa a ensinar. Coimbra só é fundada em 1290, portanto é mais tarde, não é? Portanto, temos aqui um tempo da universidade a surgir. Uma data de coisas que são ensinadas, os triviums, a gramática, a ética, a retórica, enfim. E é interessante perceber como estas coisas mudam a maneira de nós lermos os textos da Bíblia. Agora, os grandes teólogos adaptam os métodos novos, mas a grande preocupação é a fidelidade àquilo que tinham recebido. Portanto, enquanto na teologia monástica, é claro que os padres da Igreja, as citações dos padres da Igreja, ninguém inventa nada. Lê-se um texto da Bíblia e depois os textos de Santo Agostinho ou de outros padres da Igreja, todos do primeiro milénio, que comentam o texto da Bíblia. Ninguém inventa porque aquilo quer rezar. Mas depois, quando começa a haver os debates nas escolas e nas universidades, é preciso ter argumentos, é preciso explicar as razões. Então começa-se a usar uma argumentação filosófica, mas com a mesma preocupação. Eu não me quero inventar. Aliás, os grandes debates tu estás a inventar, não estou nada, tu estás a inventar. Portanto, não havia o gosto como agora há, esta é uma novidade. Não, a novidade era, isto é novidade, o que está mal? Portanto, a preocupação era da fidelidade, porque se percebia que estamos a receber um texto, portanto, o que nós temos que fazer é que, ao receber, torná-lo atual, com certeza, e lê-lo bem, mas não inventar uma coisa nova. E eu julgo que toda esta primeira parte do livro é giríssima e é interessante lermos como o tema da carta aos Romanos vai sendo, não estuda cada um dos comentários da carta aos Romanos, isso seria uma tese do doutoramento, mas eu confesso que ao ler isto pensei, o tipo teve a ler estes comentários sem sido cagando da sorte. Não leu todos os dias, mas com estes comentários, contactar estes comentários é muito bonito, são textos que devem ser fantásticos, fiquei cheio de vontade de os arranjar. Não estou a ler o tipo, porque eu não tenho que fazer provas académicas, vou diretamente ao inglês, que está traduzido ao italiano, mas isso é uma coisa bonita. Mas depois entramos no segundo grande capítulo, que é o prato forte da tese do Padre Tomás, que é então o comentário à carta aos São Tomás, à carta de São Paulo aos Romanos. Como dizia o Padre Jacinto, é um texto decisivo para a história da teologia, um texto onde São Paulo diz das coisas mais importantes e de uma forma complexa, e às vezes até um bocado polémica, mas diz com uma paixão que se torna, comentar a carta de São Paulo aos Romanos é o grande ponto de chegada dos grandes teólogos, digamos assim. E São Tomás também lá chegou. O Lutero fez um comentário na carta aos Romanos e isso tornou-se bastante complexo às coisas. Os comentários, quem arrisca comentar a carta de São Paulo aos Romanos é que já está a um nível que nós não estamos no princípio da vida do teólogo. E como depois também se percebe no texto, a vida académica nas universidades começava por se ler a Bíblia, depois aprofundava-se a doutrina e depois comentava-se a Bíblia, introduzindo, a propósito dos textos bíblicos, os grandes temas dos tratados de teologia. Então era o ponto de chegada, quer dizer, o teólogo, quando chega a comentar a carta aos Romanos, ou um dos Evangelhos, não está simplesmente a dizer o que é que lá se diz, está já a entrar dentro do conteúdo do que está pressuposto e previsto lá dentro. E julgo que o Padre Tomás, não vou aqui reler a tese, porque isso depois tirava-vos, fazia um spoiler, e vocês não podiam, pois já sabiam a história, mas gostava, e acho que vale mesmo a pena ler. Mas há algumas coisas, pode-se chamar a atenção, quer dizer, os subcapítulos deste grande capítulo são interessantes, quer dizer, a predestinação, quer dizer, como é que nós
sobre como é que Deus pensou naquilo que quer para nós antes de nos ter criado. Não é? É um chamamento. Fomos criados com um chamamento. Não é? Gratuito. Não fizemos nada para merecer. Deus amou-nos, como diz, citando também São Tomás, e repete aqui o Padre Tomás, Deus não nos amou porque nós merecemos ser amados, mas nós tornámos-nos amáveis porque nos fomos criados por amor por Ele. Quer dizer, quando eu faço uma coisa, se ela é boa, é amável. Mas quando Deus ama, é porque faz essa coisa. Quer dizer, não está à espera que a coisa seja feita e seja amável. É amável antes de ser feita, como nós. Não é? Portanto, esta eleição, esta dimensão da eleição é fundamental. Depois, fala da graça que justifica, que torna justo a pessoa. A graça que justifica e, portanto, que prepara o homem para chegar ao último ponto da sua vida, que é a paz. E por isso, São Tomás pega na expressão a graça e a paz. Nosso Deus Jesus Cristo, João Paulo, a graça e a paz. A graça que prepara, não é? Que lança, que justifica, que perdoa os pecados, que santifica, portanto, mas depois a paz, que é a vida eterna, é a justificação justificada, é a realização daquilo que é o ponto de chegada que nós queremos viver na vida. Não é o mérito que leva à justiça, mas é a graça que, quando acolhida, gera atos que se exprimem este acolhimento da graça e por isso conduzem à glória. É muito interessante, e o Padre Tomás arrisca entrar neste debate entre a graça e a liberdade. Entre a graça e a liberdade. Porque o que é da graça e o que é meu? Se eu não consigo fazer nada de bom sem a graça, mas onde é que entro eu? Portanto, este tema, e é muito marcado por esta ideia do acolhimento da graça, deste dar sequência à graça recebida, em que é nosso. Portanto, são dois níveis diferentes. A graça é um dom de Deus e a liberdade é nossa, mas no encontro precisamos de ser livres, aderindo à graça. Mas é a graça que nos prepara, inclusive, para ser livres, que nos liberta, que nos justifica. Por isso, depois, o terceiro ponto, a graça que santifica, o amor criador, e aqui a importância que também dá aos sacramentos, como os meios. São Tomás para isso é claro, não é? Portanto, há um amor criador, há depois os sacramentos, que são, no fundo, meios, e depois a vida eterna, a deificação, para usar a expressão teológica, que nos torna participantes da própria vida divina. Portanto, e isto é muito interessante, porque os sacramentos percebe-se aqui como meios para conferir a graça, e não simplesmente como celebrações mais ou menos amigáveis de pessoas que têm já a graça, não é? Que é no fundo depois aquilo que será a visão protestante dos sacramentos, em que as pessoas se reúnem, mas a graça é dada independente dos sacramentos. Para nós católicos é muito claro que a graça, pelo mistério todo que eles incluem, os sacramentos, na sequência dos mistérios da encarnação, fez carne, e portanto a nossa santificação, o Espírito Santo, é-nos dado através da carne, da carnalidade, do concreto de Cristo, que está também no concreto dos sacramentos, dos sinais que são edificados, porque contêm esta graça. Não é? E para chegarmos, por isso, depois à graça da adoção filial, que é de facto o ponto de chegada. Esperamos temos a esperança. Portanto, aqui fala-se da esperança na Carta de São Paulo e depois no comentário de São Tomás. Hoje em dia, o Padre Tomás também explica isso bem, hoje em dia a teologia da graça é muito, e julgo bem, e o Padre Tomás também, eu que sou ministro, precisamente, a graça não é uma coisa. Não é uma coisa que me recebe, não é uma coisa que eu ponho no bolso, ou que eu ponho na cabeça, não é uma coisa. A graça é a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. É uma presença. E por isso, ultimamente, a graça é o Espírito Santo. É a graça do Espírito Santo. É a presença e a santificadora do Espírito Santo nas nossas vidas. Que realiza tudo aquilo que é a graça santificante, que é santifica-nos, não é a sua presença. Depois, então, o Padre Tomás entra no terceiro capítulo grande, mas só fui um capítulo lá, mas peço desculpa, mas não ter adulterado.
entra no terceiro capítulo, que é, como dizia o Padre Jacinto, o capítulo-chave, porque é a síntese, onde se arrisca um contributo próprio, não é? E faz uma síntese sobre o que é a teologia da graça, a partir de São Tomás, aqui já indo para além do simplesmente a carta de São Paulo aos Romanos, já tem contributos também do Suma Teológico, mas uma síntese muito interessante, que vou agora aqui explicá-la, porque seria multiplicar o tempo, mas num segundo ponto vai confrontar esta síntese. Eu tomei aqui como síntese da síntese, a santificação é a conformação a Cristo. Nos conformados, nos ganhamos a forma de Cristo. Isto é confrontar isto com os teólogos Yves Congar, que foi cardeal, e Karl Rahner. Não há dúvida que é arriscado. Karl Rahner é um teólogo que escreveu muito, e é um teólogo com o qual houve muitas polémicas e muitas coisas. Não é propriamente um teólogo. Diz-se do Karl Rahner que terá pedido a mãe dele, terá pedido ao irmão, eles eram alemães todos, consegues traduzir as obras do teu irmão para alemão? A complicação era mais que muita. E é uma teologia em que não tem Bíblia, praticamente. É muito Pedro Abelardo, se quiserem. Portanto, tem muitos raciocínios, mas é o Pedro Abelardo, como além de dizer o Rahner, é o Pedro Abelardo do século XX. Portanto, tentar raciocinar a fé, prescindindo do dado da Sagrada Escritura. Mas confrontá-lo e de uma maneira muito delicada, como faz o Padre Tomás, que é valorizar o bem, mas ao mesmo tempo também perceber aquilo que tem como consequência nefasta, como ele diz, por usar a expressão que ele usa, do Rahner, é muito interessante. Portanto, em síntese, podemos dizer que o texto ajuda-nos não só a conhecer São Tomás, um bocadinho, não só a conhecer a carta de São Paulo aos Romanos, mas eu julgo que, sobretudo, a conhecer o primado da graça. Chega ali a uma parte sintética, no sentido de colher o que é essencial nas coisas. E para os tempos que correm, como a graça é tão importante, eu julgo que vale muito a pena. Quando estava a ler, vieram à memória, e depois fui buscar duas citações do Concílio Vaticano II, que eu julgo que, e com isso termino, que eu julgo que são provocantes. Uma é o Tata Tossilos, que é o texto que fala dos seminários do Concílio Vaticano II. Portanto, há um documento sobre a formação dos seminaristas, e diz no número 16: a teologia dogmática ordena-se de tal modo que os temas bíblicos se proponham em primeiro lugar. Carta de São Paulo aos Romanos. Tema bíblico. Exponham-se aos alunos o contributo dos padres da Igreja, quer orientais, quer ocidentais, para a interpretação e transmissão fiel de cada uma das verdades da revelação, bem como a história do dogma, tendo em conta a sua relação com a história geral da Igreja. Toda a história, e aqui também esta obra também entra isso, começa na teologia monástica, cheia de padres da Igreja, até o desenvolvimento. Depois, para aclarar quanto for possível os mistérios da salvação de forma perfeita, aprendam a penetrá-los mais profundamente pela especulação, tendo por guia São Tomás, e haver um nexo existente entre eles. Eu acho que o Padre Tomás conseguiu levar o Concílio Vaticano II à letra. O espírito do Vaticano II, cada um faz o que quer, mas a letra está lá. Como dizia recentemente um professor meu que estive na Gregoriana, só se percebe o Concílio Vaticano II quem conhece São Tomás, porque aquilo foi escrito na sua maioria por tomistas.
Portanto, sem se perceber São Tomás, não se percebe bem o Concílio Vaticano II. Embora depois nós possamos dizer, mas também havia o Padre Lubac, o Padre Rana e o Padre... Sim, esses também lá estavam, e é ótimo o contributo deles. Mas esse era um no meio do grupo de 20. Nós falamos desse um, pensando que eles são muito importantes, mas os outros 20 também foram. E é muito interessante a gente ler estes textos com essas provocações, que eu espero que não sejam ofensivas para ninguém. Porque é próprio o Vaticano II também, e isso é agora aqui mesmo para terminar, que diz no texto da Lumen Gentium sobre que reflete o primado da graça, em que desculpem os meus papelinhos, mas isso o Lumen Gentium é um texto sobre a Igreja. Depois tem uma parte que fala como é que a fé chega às várias pessoas, aos católicos, aos cristãos, aos cristãos que não são católicos, mas são crentes em Jesus Cristo, depois aos que acreditam que Deus existe, mas não acreditam em Jesus Cristo, depois aos que nem sequer acreditam que Deus existe, mas o procuram, não é? E diz o texto da Lumen Gentium de 1 a 6: aqueles que, ignorando sem culpa o Evangelho de Cristo e a sua Igreja, procuram contudo a Deus com coração sincero e se esforçam, sob o influxo da graça, por cumpri-lo. Ou seja, o Vaticano II reconhece este primado da graça, que o Padre Tomás dizia. Quer dizer, nós só procuramos a Deus porque estamos sob o influxo da graça, que nos chama, tal predestinação que dizia São Tomás, ou São Paulo, mas que no fundo não é outra coisa que o chamamento, que depois nós vemos, ao qual nós vamos dar uma resposta, mas é interessante perceber que o primado da graça está muito bem presente no Concílio Vaticano II e na teologia atual deve voltar a estar, para ver se de uma vez por todas vencemos esta heresia que já lá vão com 1500 anos, que é o pelagianismo, e que impede depois uma feliz experiência da fé, porque a experiência da fé, para ser feliz, tem que ser um encontro com o mistério da graça, não pode ser uma coisa feita por nós. Eu não sou cristão porque fiz não sei o quê, mas porque sou cristão fiz não sei o quê. Eu sou cristão porque o Senhor veio com a sua graça e nos salvou. Pois olha, Padre Tomás, eu só posso agradecer que teres-me pedido para ler e para apresentar isto. Peço desculpa não ter sido muito sistemático, mas como expliquei no início, não tive muito tempo para o fazer. Mas digo que vale muito a pena ler este livro e vale muito a pena ir acompanhando o que o Padre Tomás for daqui para a frente escrevendo, porque promete. Os tempos que correm na Universidade Católica, vamos a ver, se Deus quiser, um dia o Padre Jacinto, agora que o Padre Tomás está a continuar os estudos, um dia seja chamado também para ser professor, porque de facto São Tomás de Aquino não é uma coisa como alguns pensam do antigamente. Há mais livros a ser escritos sobre São Tomás de Aquino neste momento do que havia há 40 anos atrás. Há mais traduções e traduções científicas das obras de São Tomás do que havia. Estes próprios comentários da Bíblia de São Tomás, como o comentário de São Paulo aos Romanos, eram textos que estavam mais ou menos esquecidos e perdidos. Quer dizer, como seria também o comentário de São Paulo, de São Tomás ao Evangelho de São João, ou ao Evangelho de São Mateus, ou ao Profeta Isaías, a outras cartas, ao cartas aos Hebreus. Portanto, São Tomás tem muitos comentários bíblicos que é o ponto de chegada da sua genialidade teológica. Nós conhecemos todos a sua teológica, sabemos que existem, mas de facto a beleza mais profunda do pensamento de São Tomás está nos seus comentários bíblicos. E isso está a ser relativamente novo nas suas descobertas, e por isso o Padre Tomás arriscou entrar numa coisa que não está muito explorada. É uma coisa relativamente nova, também há muita esperança que Portugal desta vez não venha na cauda, como já todos os outros tiverem feito, mas já esteja um bocadinho também nesta vanguarda de enfrentar os temas novos que estão a ser descobertos e redescobertos, mas que são atuais e são sempre. Obrigado, Padre. Antes de mais, agradeço muito ao
Padre Jacinto Farias, ao Padre Duarte, e de facto não há dúvida depois disto que sou um anão aos ombros dos gigantes. E por isso também me sinto aqui, nesta mesa, bem pequenino. Começo por agradecer muito à doutora Anabel Antunes por amavelmente ter aceitado o convite para estar presente e moderar a apresentação do meu livro. E na sua pessoa agradeço também à Universidade Católica Editora pela colaboração neste projeto. Quero também agradecer muitíssimo ao Monsenhor Duarte da Cunha, antes de mais e principalmente pela sua amizade e pelo bom testemunho que é para a minha vida sacerdotal. O facto de o Padre Duarte estar aqui hoje a apresentar o livro, o que também muito agradeço, sabendo que não lhe falta trabalho e que estes últimos dias não terão sido fáceis, devido à morte do Padre João Seabra, é fruto da amizade sacerdotal que nos une, e quis muito que fosse ele a apresentar este livro pela feliz culpa que carrega de me incentivar a ser mais amigo de São Tomás de Aquino. O que acontece pela boa amizade que com ele estabelece na oração e ao ter estudado os escritos deste santo sobre o tema da amizade em São Tomás de Aquino. A tese de doutoramento do Padre Duarte foi sobre a amizade em São Tomás, está publicado também e é um livro muito mais recomendável. Agradeço muito ao Sr. Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, que desde o início, ainda antes da finalização da escrita do texto do livro, me incentivou a aprofundar São Tomás de Aquino. E a quando da sua finalização escreveu o que passo a citar. A maior homenagem que lhe podes fazer a São Tomás é imitá-lo na fidelidade à doutrina recebida e na atenção ao que o seu próprio tempo lhe trouxe. Seria magnífica a obra que faria hoje, onde incluiria tudo o que a ciência, a técnica e as ciências humanas somaram do século XIII ao XXI. Como ele soube fazer, na esteira do seu mestre Santo Alberto, arriscando mesmo na recuperação de Aristóteles a grande novidade da época. Foi essa a sua plena atualidade, como noutras circunstâncias há de ser a tua, a nossa. Se o conseguirmos, São Tomás ficará contente. Fim de citação. Permitam-me que, antes de agradecer a outras pessoas com importância para a realização deste trabalho, agradeça a mais um amigo de forma particular, a quem muito admiro, o cônego João Seabra, para quem peço a Deus o eterno descanso e, desde já, peço que interceda por mim. Não abdico deste agradecimento porque também ele me incentivou e ajudou na realização deste trabalho e porque, desde que conheço o Padre João, sempre foi para mim, ainda antes de entrar no seminário da Diocese de Lisboa, um testemunho sacerdotal muito grande, por dar na sua vida o primado à graça de Deus e colocar tantos diante da graça de Deus pela confissão sacramental, o que também marca profundamente o meu ministério sacerdotal. A este amigo, apóstolo da confissão e apóstolo da graça de Deus, peço que interceda por mim. Pela sua amizade, aprendo hoje, pela comunhão dos santos entre a Igreja Peregrina e a Igreja Celeste, que o primado da graça de Deus é a única coisa necessária na vida e por isso muito lhe agradeço. Este trabalho não teria sido possível sem a colaboração indispensável de várias pessoas que se prontificaram para me auxiliar. Em primeiro lugar, agradeço ao Padre José Jacinto Farias, que me incentivou a aprofundar este tema e autor, tendo sido meu orientador de dissertação final do mestrado integrado em Teologia, que agora é publicada e apresentada. Agradeço também ao Padre Alexandre Palma pela sua lecionação do Mistério de Deus no mestrado integrado em Teologia, o que foi importante para a realização deste trabalho, como explicarei mais à frente. Não posso deixar de estar profundamente agradecido e também faço questão de o particularizar ao Padre Ricardo Figueiredo pela sua intensa colaboração ao longo de todo o trabalho. Agradeço ao Padre Mário Rui e ao Padre Hugo Santos pelo acompanhamento espiritual recebido na paróquia de São Nicolau em Lisboa, por meio dos quais também aprendi a ter sempre presente na vida o primado da graça. Por último,
Agradeço a todos os familiares e amigos que se quiseram juntar aqui presencialmente e pelo Facebook da Universidade Católica Editora, que está a transmitir em direto. No processo da escolha do tema, inicialmente pretendia abordar a ontologia trinitária, ou seja, o estudo de quem é Deus uno e trino na sua essência, uno na sua natureza divina e trino nas distinções entre as três pessoas divinas, sem considerar a sua relação com as realidades criadas, entre as quais o ser humano, mas apenas as relações entre as três pessoas divinas, tanto quanto podemos saber. Este interesse começou em 2016, a quanto da frequência da disciplina sobre a Trindade na Universidade Católica Portuguesa. No entanto, já estava certo de que o cerne da vida humana é dar a Deus o lugar de Deus, e que, se assim não for, a vida é sem sentido, o que significa afirmar a necessidade de dar o primado à graça de Deus. Este tema do primado à graça de Deus é-me muito querido, tendo-me sido transmitido na paróquia de São Nicolau, na qual também se vive e proporciona de forma muito concreta o primado da graça de Deus. A quando da tomada de decisão, optei pelo tema que agora apresento. No entanto, ao longo da leitura e estudo de São Tomás, deparei-me com a profunda relação entre a ontologia trinitária e o primado da graça de Deus, como exponho ao longo de todo o livro, sendo por isso este livro o culminar da união entre as duas hipóteses. Este tema é fundamental por ser o cerne da relação entre Deus e o homem, pois, de acordo com o comentário de São Tomás, sem a graça de Deus não é possível ao ser humano estabelecer com Deus uma relação. Deste modo, considero que a graça, intimamente associada ao mistério trinitário, é o cume da teologia e de toda a vida cristã. São Tomás de Aquino foi o autor por mim escolhido por ser fundamental para a teologia ao longo dos séculos que lhe sucederam, incluindo para o tempo presente. A carta de São Paulo aos Romanos é aquela que mais desenvolve a graça de Deus em si mesma, e o comentário de São Tomás constitui-se como fonte doutrinal e espiritual, conduzindo o leitor a afirmar em si o primado da graça. Os comentários bíblicos de São Tomás de Aquino têm sido muito pouco estudados, embora nos últimos 50 anos se tenha verificado um progressivo, embora ainda pequeno, crescimento no seu aprofundamento. O Papa Pio XII salientou os comentários de São Tomás de Aquino às cartas paulinas como profícuos instrumentos de saber teológico. Os seus comentários, estou agora a citar o Papa Pio XII, os seus comentários sobre os livros do Antigo e do Novo Testamento, e em primeiro lugar sobre as cartas de São Paulo, distinguem-se por uma profundidade, delicadeza e discernimento tão grandes que podem ser contados entre as obras teológicas maiores do santo. Estima-se que forneçam um importante complemento bíblico. Poder-nos-íamos questionar sobre a subsistência do cristianismo sem a graça de Deus. No entanto, chegaríamos à clara conclusão de que, sendo nós chamados à filiação divina em virtude da iniciativa de Deus e não do mérito do homem, sem a graça de Deus, não poderíamos ser capazes do bem. E, como tal, a graça de Deus é indispensável e o mais importante dos dons de Deus, pelo que deverá ter o primado. Muito obrigada, Ana Paula Tomás, por esta apresentação e pelo próprio debate também, foi muito interessante e promoveu certamente a curiosidade à leitura desta obra, que é tão importante que seja acessível a todos e que não seja com uma escrita inalcançável. E nesse aspecto, de facto, o Padre Tomás fez bem essa missão de espalhar a palavra. Agradeço mais uma vez a todos os presentes e a todos que nos acompanham e dou por terminada a ação. O Padre Tomás estará disponível para uma ação de autógrafos. Muito obrigada.